Vamos mergulhar hoje nas raízes de uma ideia que muita gente considera o coração do cristianismo, a promessa de ir para o céu. Mas de onde veio esse conceito? A resposta, olha, pode surpreender. Essa citação de um pastor resume bem a essência da mensagem que se ouve por aí, não é? A ideia de escapar da punição e passar a eternidade no céu. É uma promessa central para milhões de pessoas. Mas a questão é, será que sempre foi assim? Pois é, essa é a grande pergunta. Essa promessa, desse jeitinho, estava lá desde o começo? Vamos voltar na história para tentar entender como essa ideia realmente nasceu. Ok, primeira parte, uma separação antiga. Para entender a origem, a gente precisa voltar para uma divisão fundamental que basicamente mudou o rumo de tudo. A mensagem inicial, aquela levada pelos apóstolos, se espalhou primeiro nas comunidades hebraicas. Eles estavam atuando dentro de uma estrutura cultural e religiosa que já existia, usando a rede de sinagogas para compartilhar as suas crenças. E aqui a gente vê a divisão crucial. De um lado, o caminho, com raízes totalmente hebraicas. Do outro, o que viria a ser o cristianismo greco-romano, mudado lá em Roma por convertidos não-judeus, os gentios. Muitos deles, aliás, eram filósofos, e a liderança passou para uma nova geração, conhecida como os pais da igreja. E olha, essa separação não foi só cultural não, ela foi cimentada por lei. Decretos do imperador Constantino legalizaram o cristianismo, mas ao mesmo tempo restringiram ativamente a influência da fé de base hebraica. O processo todo culminou no Concílio de Niceia, que foi onde as doutrinas foram formalizadas, criando uma distinção bem clara e permanente. E as consequências práticas dessa divisão foram enormes. A gente vê isso em costumes fundamentais. O dia de descanso, por exemplo, mudou do sábado para o domingo. As festas bíblicas foram substituídas e as leis alimentares hebraicas foram simplesmente abandonadas. Agora, a segunda parte. A filosofia encontra a fé. Já separada de suas raízes hebraicas, essa nova forma de fé começou a incorporar um elemento que transformou tudo: a filosofia grega. O ponto crucial aqui é que os novos líderes intelectuais do cristianismo não eram mais os apóstolos hebreus, eram filósofos gentios. E eles trouxeram todo o seu ferramental, toda a sua visão de mundo para interpretar as escrituras. Foi aí que começou uma grande fusão de ideias. O primeiro nome importante aqui é Clemente de Alexandria. Ele defendia que a filosofia grega não era uma corrupção da fé. Pelo contrário, era uma ferramenta divina para torná-la mais compreensível, mais robusta intelectualmente para um público pagão que era mais estudado. Logo depois vem Atenágoras de Atenas, que foi pioneiro numa ideia revolucionária, a de que o propósito final da humanidade não era aqui na Terra, mas sim numa vida eterna num reino celestial. Um conceito, que tinha um eco muito forte na filosofia de Platão, que via o mundo físico como imperfeito, uma sombra de um reino ideal e eterno. A promessa de um céu se encaixava perfeitamente nisso. Mas a figura que realmente solidificou tudo isso foi Agostinho de Hipona. Ele pegou essas ideias filosóficas e, de fato, cimentou elas na teologia ocidental. Na sua famosa obra Cidade de Deus, o céu foi estabelecido de forma definitiva como o verdadeiro lar, o destino final dos fiéis. Essa citação de Clemente é muito reveladora. Ela mostra a mentalidade da época, sabe? A ideia de que existiam diferentes caminhos para o mesmo Deus e que essa nova mistura de fé e filosofia era uma revelação nova e espiritual. Isso deu a eles a validação que precisavam para integrar a sua herança filosófica. Então, aqui está a mudança fundamental. A promessa hebraica original, focada em herdar a terra e restaurar um reino físico, foi substituída pelo objetivo de ir para o céu. Isso inclui a ideia de alcançar a visão beatífica, que é um conceito filosófico para descrever um encontro direto e intelectual com a essência de Deus depois da morte. E agora, a terceira parte, um legado duradouro. Como é que essa ideia, que nasceu da filosofia, sobreviveu por tantos séculos até chegar aos dias de hoje? Bem, a transmissão dessa ideia seguiu uma linha bem direta. A teologia de Agostinho virou a rocha fundamental do pensamento ocidental. Séculos mais tarde, os reformadores protestantes, como Lutero, que por sinal era um monge agostiniano, não rejeitaram essa base. Eles construíram em cima dela. E por fim, essa herança foi passada adiante para as denominações modernas. E aqui tem uma distinção que é crucial. A reforma protestante foi sim uma revolução contra práticas como a venda de indulgências, aquela ideia de comprar um caminho para o céu. Mas ela não desafiou o conceito de que o céu era o destino. A base filosófica continuou ali, intacta. Então, para resumir essa jornada que a gente viu,
A ideia de ir para o céu não é apresentada como uma promessa original, e sim como um conceito que evoluiu. Nasceu da fusão da fé com a filosofia grega, foi consolidada por Agostinho e passado adiante pela história, tomando o lugar daquele foco anterior, que era num reino restaurado aqui na Terra. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Como é que a origem de uma crença molda o significado que ela tem hoje? Entender de onde uma ideia veio pode mudar completamente a nossa perspectiva sobre ela. Fica o convite à reflexão sobre essa dança complexa entre história, filosofia e fé, na formação daquilo em que a gente acredita.